Introdução geral da série documental Paraibuna 1666. O coração escondido do Brasil. Existe um Brasil que poucos conhecem. Um Brasil onde o tempo parece caminhar mais devagar, onde as montanhas ainda abraçam as florestas e onde os rios continuam contando histórias antigas, onde o sino de uma igreja ainda marca o ritmo da vida da população. Existe um lugar onde o passado e o futuro caminham lado a lado. Um lugar onde a cultura não está apenas nos livros, mas nas vozes de quem vive aqui. Nas receitas passadas entre gerações, nas festas populares, nas lendas sussurradas ao cair da noite, na simplicidade de um café servido sem pressa. No coração do Vale do Paraíba, entre a Serra do Mar e as águas que formam um dos rios mais importantes do Brasil, encontra-se uma cidade cuja história começou muito antes de aparecer nos mapas, muito antes das estradas, muito antes dos tropeiros, muito antes do próprio Brasil existir. Esta é a terra moldada pela natureza, habitada por povos originários, transformada pelos caminhos da colonização e preservada por pessoas que aprenderam a cuidar daquilo que realmente importa: sua memória. Ao longo dessa série, viajaremos por mais de 3 séculos de história. Descobriremos como uma pequena comunidade se tornou guardiã de uma das mais ricas expressões da cultura caipira paulista. Conheceremos personagens inesquecíveis, paisagens que parecem pinturas, tradições que resistiram ao tempo e histórias que jamais foram contadas desta forma. Cada montanha guarda um segredo, cada rio carrega uma lembrança, cada rua preserva um capítulo da formação do Brasil. Esta não é apenas a história de uma cidade, é a história de um povo, é a história de uma paisagem, é a história de um patrimônio que pertence a todos nós. Porque conhecer Paraibuna é compreender um pedaço da alma brasileira. Respire fundo, abra os olhos e permita que esta viagem comece. Bem-vindo à Estância Turística de Paraibuna. Bem-vindo ao Vale do Paraíba. Bem-vindo ao documentário Paraibuna 1666. O coração escondido do Brasil. Episódio 1. Antes do Brasil. Quando Paraibuna era um oceano de florestas. Feche os olhos por alguns segundos. Esqueça estradas, esqueça as cidades, esqueça o Brasil. Volte milhares de anos no tempo. Muito antes das igrejas, das fazendas, das bandeiras e dos mapas. Muito antes disso, existia apenas um imenso oceano verde. Uma floresta tão densa que a luz do sol mal conseguia tocar o chão. Árvores gigantescas, rios cristalinos, montanhas envolvidas pela neblina e uma natureza pulsando em perfeito equilíbrio. E é aqui que começa a nossa viagem. Bem-vindo à terra que um dia se tornaria Paraibuna. A terra antes dos homens. Imagine caminhar por uma mata atlântica praticamente intocada, onde
Hoje existem ruas, praças e casas, havia figueiras centenárias, jequitibás monumentais, cedros, canelas, palmitos jussara e bromélias formando um universo vivo. Cada canto era habitado. Onças pintadas cruzavam silenciosamente os vales. Antas abriam trilhas. Bugios anunciavam o amanhecer. As jaguatiricas observavam escondidas. As araras, as jacutingas, tucanos e inúmeras espécies de aves coloriam todo o céu. Os rios eram tão límpidos que refletiam as estrelas. Eram um planeta completamente diferente daquele que conhecemos hoje. O nascimento das montanhas. Muito antes da existência da humanidade, forças gigantescas moldaram esta região. As montanhas da Serra do Mar e da Serra da Mantiqueira nasceram lentamente através dos movimentos da crosta terrestre. Milhões de anos de chuva, vento e erosão esculpiram vales profundos. Foi desse encontro entre pedras e água que surgiram inúmeras nascentes responsáveis por alimentar um dos rios mais importantes do sudeste brasileiro, o Rio Paraíba do Sul. Entre seus afluentes nasceu um rio de águas escuras. Os antigos chamariam de Paraibuna, um nome de origem indígena cuja interpretação mais aceita remete à ideia de rio escuro ou água escura, referência à coloração natural provocada pela vegetação e pelos sedimentos da região. Os primeiros povos. Muito antes da chegada dos portugueses, esta terra já possuía donos. Não existiam cercas, não existiam documentos, não existia propriedade privada, existia pertencimento. Diversos povos indígenas ocuparam o Vale do Paraíba ao longo dos séculos. Entre eles estavam grupos associados aos Puris, Guaianazes e Tamoios, cada qual com sua forma de organização, conhecimento e relação com o território. Eles conheciam cada nascente, cada planta, cada estrela. Sabia quando a chuva chegaria, observando o voo das aves. Liam o céu como quem lê um livro. A floresta era sua biblioteca, seu hospital, sua escola, seu templo. Uma ciência chamada natureza. Muito do conhecimento que hoje chamamos de ciência já fazia parte do cotidiano desses povos. As plantas eram utilizadas para a alimentação, construção e medicina. As fases da lua orientavam o plantio. As constelações marcavam o tempo das viagens. Os rios indicavam os caminhos. Nada era separado. Natureza, espiritualidade e sobrevivência caminhavam juntas. Cada árvore possuía um significado, cada animal ensinava uma lição. O céu como mapa. Quando a noite caía sobre estas montanhas, surgia um espetáculo que poucas regiões do planeta ainda conseguem oferecer. Sem iluminação artificial, milhares de estrelas iluminavam o Vale do Paraíba. A Via Láctea cruzava o céu como um grande rio de luz. Os antigos observavam constelações que hoje continuam orientando agricultores, viajantes e povos tradicionais. Era um observatório natural, muito antes da invenção dos telescópios. O significado da água. Toda civilização nasce ao redor da água. Aqui não foi diferente. As nascentes alimentavam pequenos cursos d'água que se uniam formando os rios maiores. A água garantia o alimento, proteção, mobilidade, vida. Ela também era considerada sagrada.
Muito antes das grandes represas modernas, essas águas já sustentavam milhares de vidas humanas e incontáveis espécies de animais. Silêncio que fala. Existe um tipo de silêncio que só pode ser ouvido na floresta. Não é ausência de sons, é equilíbrio. Cada folha caída, cada gota, cada canto de pássaro, tudo faz parte de uma mesma sinfonia. Os primeiros habitantes compreendiam isso profundamente. Eles não dominavam a natureza, viviam dentro dela. O início da mudança. Mas toda história possui um ponto de transformação. Muito longe daqui, do outro lado do Oceano Atlântico, novas rotas marítimas começavam a mudar o destino do planeta. Navegadores portugueses cruzavam mares desconhecidos. Expedições avançavam cada vez mais para o interior do continente. Os caminhos indígenas passariam a ser utilizados por exploradores, bandeirantes, tropeiros e colonizadores. O mundo estava prestes a mudar para sempre. E aquelas montanhas silenciosas logo testemunhariam um dos capítulos mais importantes da transformação do Brasil. Enquanto o sol desaparece atrás das serras, percebemos que Paraibuna não começou com uma igreja, nem com uma estrada, nem com uma cidade. Ela começou muito antes. Começou com a água, com a floresta, com o céu, com os povos originários que aprenderam a viver em harmonia com este território extraordinário. No próximo episódio, acompanharemos a chegada dos caminhos coloniais, dos tropeiros, das primeiras construções e veremos como uma pequena povoação surgida entre montanhas se transformou na histórica Paraibuna. Eu sou seu guia nesta jornada pela memória do Vale do Paraíba. Episódio 2: Os caminhos da Paraibuna. Quando as montanhas encontram o mundo. Durante milhares de anos, apenas os povos originários conheciam os segredos destas serras. Os rios indicavam o caminho, as estrelas apontavam a direção, a floresta era o mapa. Mas, em algum momento da história, novos passos começaram a ecoar entre as montanhas. E o silêncio da Mata Atlântica passou a dividir espaço com o som dos cascos, das ferramentas e das vozes de homens que avançavam rumo ao desconhecido. Assim, começa um novo capítulo de Paraibuna. No século XVII, o interior da então capitania de São Paulo permanecia quase inteiramente coberto por florestas. As vilas costeiras cresciam lentamente, enquanto o sertão ainda era visto como um território misterioso. Era uma terra de rios caudalosos, montanhas íngremes e caminhos indígenas que atravessavam a Mata Atlântica. Essas trilhas abertas, muito antes da chegada dos europeus, seriam fundamentais para as futuras expedições. Em vez de criar novos caminhos, muitos colonizadores aproveitaram rotas já utilizadas havia gerações pelos povos originários. Os tropeiros. Não existiam caminhões, não existiam ferrovias, muito menos rodovias asfaltadas. Quem mantinha o Brasil em movimento eram os tropeiros. Homens simples, resistentes, viajantes que enfrentavam semanas de caminhada conduzindo tropas de mulas carregadas de alimentos, ferramentas, tecidos, sal e notícias. Cada parada transformava-se em um ponto de encontro e foi justamente nesses caminhos que muitas cidades brasileiras começaram a nascer. Paraibuna também cresceu graças a essas rotas.
À medida que o movimento aumentava, surgiram pequenas moradias. Uma venda, um rancho, uma capela, depois outra casa. Famílias chegaram para cultivar a terra, criar animais e oferecer apoio aos viajantes. A vida comunitária começou a tomar forma. A pequena povoação transformava-se lentamente em um lugar permanente. A fé ocupava posição central neste cotidiano. Capelas tornavam-se pontos de encontro, celebração e de convivência, reunindo moradores. O Vale do Paraíba ganhava importância estratégica. As ligações entre o litoral e o interior intensificavam-se. Novas atividades econômicas surgiam. A agricultura expandia-se. Mais tarde, o café transformaria profundamente a região. Mas, antes mesmo do auge cafeeiro, Paraibuna já exercia o papel importante como o ponto de passagem e abastecimento. As montanhas deixavam de ser apenas barreiras naturais. Passavam a conectar pessoas, culturas e histórias. Uma cidade não nasce apenas de paredes, ela nasce das pessoas, dos encontros, das festas, das dificuldades, das escolhas compartilhadas. Cada família trouxe consigo costumes, receitas, músicas e formas de trabalhar. Essas influências, somadas aos conhecimentos indígenas e à presença africana, ajudaram a formar a cultura caipira que, até hoje, marca a identidade de Paraibuna. É uma herança construída por diferentes povos ao longo dos séculos. No centro da comunidade, a religião organizava boa parte da vida social. As celebrações marcavam o calendário. Batizados, casamentos, procissões, festas. A devoção a Santo Antônio tornou-se um dos símbolos da cidade, reunindo gerações em torno da igreja e das tradições religiosas. A fé ajudava a fortalecer os laços entre vizinhos e oferecia esperança diante das dificuldades no cotidiano. Com o passar dos anos, as ruas começaram a ser abertas. Casas de taipas deram lugar a construções mais sólidas. Pequenos comércios surgiram. O Largo Central tornou-se espaço de convivência. As primeiras autoridades organizaram a administração local. A povoação crescia. Cada pedra sentada carregava o esforço de quem acreditava naquele lugar. Nascia uma comunidade que aprenderia a preservar suas tradições sem perder a capacidade de se reinventar. Hoje, ao caminhar pelas ruas históricas de Paraibuna, ainda é possível imaginar o som das tropas chegando. As fachadas antigas, as igrejas, as praças, os casarões. Cada detalhe guarda fragmentos desta longa caminhada. A cidade moderna continua dialogando com o seu passado e talvez seja justamente esta convivência entre memória e presente que torne Paraibuna tão especial. As trilhas indígenas transformaram-se em caminhos tropeiros. Os caminhos deram origens às primeiras casas. As casas formaram uma comunidade e a comunidade construiu uma cidade. Mas a história de Paraibuna não se resume às pessoas. Existe uma força ainda maior que moldou o seu destino, a natureza. No próximo episódio, vamos descobrir por que os rios, montanhas, cachoeiras e florestas fazem desta terra um dos cenários mais fascinantes do Vale do Paraíba. Eu sou o seu guia nesta jornada pela memória de Paraibuna. Até o próximo capítulo, viajante. Episódio 3. O Reino das Águas. Quando a natureza escreveu a história de Paraibuna. Há lugares onde a história foi escrita por reis,
Outros foram moldados por impérios. Mas existe um lugar onde a própria natureza foi a grande arquiteta. Antes das ruas, antes das igrejas, antes das fazendas, foi a água quem desenhou cada montanha, cada vale e cada curva desta terra. Bem-vindo ao coração azul do Vale do Paraíba. Bem-vindo à Paraibuna das Águas. Se olharmos Paraibuna do alto, veremos algo extraordinário. Montanhas abraçam as cidades por todos os lados. Entre elas, rios serpenteiam silenciosamente. Cada nascente conta uma história. Cada córrego alimenta o outro. Cada gota percorre um caminho iniciado há milhões de anos. É impossível compreender Paraibuna sem compreender sua água. Ela abastece cidades, move ecossistemas, une comunidades e continua sendo a grande protagonista desta paisagem. Na segunda metade do século XX, uma das maiores obras de engenharia hidráulica do estado transformou profundamente esta região. A construção da represa de Paraibuna alterou a paisagem e criou um dos maiores espelhos d'água do interior paulista. Seu principal objetivo foi regular a vazão do rio Paraíba do Sul, contribuindo para o abastecimento de água, a geração de energia e o controle das cheias em diferentes municípios. Ao mesmo tempo, a nova paisagem abriu espaço para atividades como navegação, pesca esportiva, turismo náutico e contemplação da natureza. A água sempre fez parte da história local. Passou a definir também um novo futuro para a cidade. Onde existe água limpa, existe vida. As margens das represas e dos rios abrigam uma rica biodiversidade típica da Mata Atlântica. Capivaras descansam próximas às margens, garças caminham lentamente sobre as águas rasas, martins pescadores mergulham em busca de alimento, lontras podem surgir discretamente em trechos preservados e, cada estação, novas flores desbrocham. Novos cantos ecoam pela floresta. É um dos biomas mais diversos do planeta e Paraibuna faz parte deste patrimônio natural. Quando o sol desaparece atrás das montanhas, outro espetáculo começa. Longe das grandes metrópoles, o céu revela milhares de estrelas. A Via Láctea, desenhada uma faixa luminosa sobre a cidade. Constelações acompanham as estações do ano. Meteoros cruzam o horizonte. É um cenário que encanta fotógrafos, astrônomos, amadores e viajantes em busca de silêncio. Em tempos de excesso de luz artificial, contemplar um céu escuro tornou-se um privilégio e Paraibuna ainda oferece esta experiência. A Mata Atlântica é considerada um dos ecossistemas mais importantes do Brasil, mesmo restando apenas uma parte de sua cobertura original. Continua desempenhando um papel essencial na conservação da biodiversidade e na produção de água. As florestas regulam a temperatura, protegem as nascentes, capturam carbono da atmosfera e garantem o equilíbrio climático da região. Cuidar da floresta é cuidar da vida. Cada árvore preservada representa um investimento no futuro. Nos últimos anos, Paraibuna tornou-se destino para quem busca experiências ao ar livre. Trilhas, mountain bike, caiaque, stand-up, pesca esportiva, observação de aves, turismo rural, fotografia de natureza. Mas toda aventura começa com um princípio fundamental: respeitar o ambiente. Levar apenas lembranças, deixar apenas pegadas. Valorizar quem vive e trabalha na região. O turismo sustentável transforma visitantes em parceiros da conservação. Existe uma música que nunca sai da moda. Ela não toca nas rádios, não está nas plataformas digitais. É composta pelo vento atravessando os eucaliptos, pela água deslizando entre as pedras, pelo voo das aves, pelo coachar dos sapos depois da chuva.
pelas cigarras anunciando o verão. Quem desacelera consegue ouvi-la e dificilmente esquece. Vivemos em um mundo onde quase tudo pode ser reproduzido. Prédios, objetos, tecnologia, mas há riquezas impossíveis de fabricar. Uma nascente, uma floresta centenária, o perfume da terra molhada, o silêncio de um amanhecer. Esses tesouros levam séculos para existir e apenas alguns minutos para desaparecer. A verdadeira riqueza de Paraibuna continua sendo aquilo que a natureza construiu pacientemente ao longo de milhões de anos. A água moldou as montanhas. A floresta protegeu os rios. Os rios permitiram o surgimento da cidade. E a cidade aprendeu que seu futuro depende da preservação desse patrimônio natural. Mas existe algo ainda mais precioso do que suas paisagens. São as pessoas, as histórias, as lendas, as festas, os sabores, as memórias transmitidas de geração em geração. No próximo episódio, entraremos no coração da cultura paraibunense para descobrir o porquê. Tradição e identidade continuam vivas em cada canto desta estância turística. Eu sou o seu guia nesta jornada pela memória de Paraibuna. Até o próximo capítulo. Episódio 4. A alma de Paraibuna. Onde vivem as histórias que o tempo não conseguiu apagar. Toda cidade possui ruas, toda cidade possui casas, toda cidade possui uma história, mas apenas algumas possuem alma. A alma não aparece nos mapas, ela não pode ser fotografada, não está escondida em museus, ela vive nas pessoas. Na memória dos mais velhos, nas receitas preparadas em fogões a lenha, nas procissões, nas festas, nas cantorias, nos causos contados ao redor de uma mesa de café. Hoje não vamos conhecer apenas uma cidade, vamos conhecer o coração de Paraibuna. Existe um tipo de patrimônio que não é feito de pedra, não possui paredes, não pode ser comprado, é o patrimônio da memória. Cada morador antigo guarda um pedaço da história. Uma infância, uma festa, uma enchente, uma serenata, um casamento, o som do badalo de um sino na época, uma fotografia amarelada. Quando essas lembranças são compartilhadas, deixam de pertencer apenas a uma família. Passam a fazer parte da memória coletiva de toda uma comunidade. É assim que uma cidade permanece viva. Durante muito tempo, a palavra caipira foi usada de maneira equivocada, como se significasse atraso, mas basta conhecer o interior para descobrir outra verdade. Ser caipira é saber respeitar o tempo da natureza, é conhecer a lua certa para plantar, é conhecer o canto dos pássaros, é dividir o café com quem chega, é transformar simplicidade em riqueza. A cultura caipira não é uma lembrança do passado, ela continua viva, nas roças, nas cozinhas, nas conversas nas calçadas, nas modas de viola e na hospitalidade de quem recebe um visitante como fosse da família. Bloco 3. As festas que unem gerações. Ao longo do ano, Paraibuna muda de ritmo. As ruas ganham bandeiras coloridas, as igrejas recebem flores, as praças enchem-se de famílias, a festa do divino, a folia de reis, as celebrações a Santo Antônio, as marchinhas de carnaval, as manifestações populares. Cada festa guarda séculos de tradição. São momentos em que o passado encontra o presente, onde as crianças aprendem costumes que atravessam gerações e onde moradores e visitantes
compartilham a mesma alegria. Quando a noite cai sobre as montanhas, a imaginação desperta. Durante décadas, moradores contaram histórias que atravessaram gerações. Falam do corpo seco, da cobra grande, do saci, do lobisomem, da misteriosa noiva da Rua Nova. Essas narrativas não existem para provar os fatos. Existem para preservar valores, medos, ensinamentos e a criatividade do povo. Cada lenda revela um pouco da forma como os antigos moradores compreendiam o mundo ao seu redor. É folclore mantendo viva a identidade da comunidade. Toda cidade também pode ser conhecida pelo paladar. O aroma do café passado na hora, o pão de queijo saindo do forno, o doce preparado em tacho de cobre, o queijo artesanal, aquela comida feita lentamente, sem pressa. Cada receita guarda histórias de família. Ingredientes simples transformam-se em lembranças que atravessam gerações. Quem visita Paraibuna não leva apenas fotografias, leva também sabores que permanecem na memória. O Vale do Paraíba sempre foi um celeiro de artistas, e Paraibuna participa desta tradição. Escritores, pesquisadores, músicos, fotógrafos, escultores, artesãos, contadores de história, cada um ajuda a preservar aquilo que o tempo insiste em apagar. A arte transforma lembranças em patrimônio e faz com que novas gerações descubram de onde vieram. Ao caminhar pelas ruas do centro histórico, percebemos que cada fachada possuía uma narrativa. As igrejas, os casarões, as praças, os antigos comércios, as janelas, os detalhes arquitetônicos, nada foi construído por acaso. Cada pedra testemunhou encontros, despedidas, celebrações e desafios. O patrimônio histórico não pertence apenas ao passado, ele continua dialogando com quem passa por ali todos os dias. Existe uma pergunta que toda cidade precisa responder. O que queremos deixar para aqueles que ainda não nasceram? Prédios podem desaparecer, estradas podem mudar, tecnologias envelhecem rapidamente, mas uma comunidade que preserva sua memória, seus valores, permanece viva sempre. Enquanto houver alguém disposto a contar uma história, enquanto uma criança aprender uma cantiga antiga, enquanto uma família reunir-se para celebrar suas tradições, a alma de Paraibuna continuará pulsando. Conhecemos suas florestas, seus rios, suas montanhas. Agora, conhecemos aquilo que realmente faz desta cidade um lugar único. Sua gente, sua cultura e sua memória. Mas toda a história continua sendo escrita. No próximo episódio e último, veremos como Paraibuna pode unir tradição e inovação para construir um futuro sustentável, criativo e conectado com o mundo sem perder as suas raízes. Eu sou o seu guia nesta jornada pela memória de Paraibuna. Até o capítulo final. Paraibuna 2100. O futuro nasce onde a memória permanece viva. Toda cidade possui um passado, algumas conseguem viver o presente, poucas conseguem imaginar o futuro. Mas existe uma pergunta que atravessa gerações: como crescer sem perder a própria identidade? Como inovar sem esquecer quem somos? Como olhar para o amanhã, mantendo vivas as raízes que nos trouxeram até aqui? Hoje chegamos ao último capítulo desta jornada e talvez ao começo de uma nova história. Durante mais de 3 séculos, Paraibuna atravessou mudanças profundas. Viu povos originários habitarem estas montanhas, recebeu tropeiros, acompanhou o ciclo do café, transformou sua paisagem com a construção da represa, assistiu ao surgimento de novas tecnologias, mudou inúmeras vezes, mas nunca perdeu aquilo que a torna única: sua capacidade de acolher, sua ligação com a natureza, sua memória, e essa talvez seja a sua maior inovação. O turista do século XXI já não procura apenas fotografias. Ele busca experiências,
quer conversar com os moradores, conhecer receitas, ouvir histórias, dormir em lugares silenciosos, respirar ar puro, contemplar o céu estrelado, trabalhar cercado pela natureza, viajar devagar. Hoje, cidades que preservam a autenticidade tornaram-se destinos desejados em todo o planeta. E em Paraibuna, reúne exatamente aquilo que o mundo começa a valorizar: natureza, cultura, hospitalidade e qualidade de vida. Vivemos uma revolução digital. Inteligência artificial, realidade aumentada, museus virtuais, arquivos em nuvens, mapeamentos tridimensionais. E pela primeira vez, a tecnologia não serve apenas para criar novidades. Ela também pode preservar o passado. Fotografias antigas podem ganhar vida. Documentos podem ser digitalizados. Histórias podem ser registradas para sempre. Cada morador torna-se guardião da memória coletiva. O futuro também pode ser uma ferramenta de preservação. O vale que inspira. O Vale do Paraíba sempre foi a terra da criatividade. Artistas, inventores, pesquisadores, educadores, empreendedores, pessoas que enxergaram possibilidade onde muitos viam apenas pequenas cidades. Paraibuna faz parte dessa história. Cada jovem que decide permanecer, cada produtor rural que preserva sua terra, cada artesão, cada músico, cada professor, cada voluntário, todos ajudam a construir uma cidade mais forte. Quando pensamos em patrimônio, normalmente lembramos das igrejas, casarões, monumentos, mas existe um patrimônio ainda mais valioso: as pessoas. Nenhuma cidade é feita apenas de construção. Ela é feita de braços, conversas, solidariedade, respeito, comunidade. É isso que faz alguém sentir vontade de voltar. Hoje, uma fotografia publicada na internet pode alcançar milhões de pessoas. Um vídeo pode inspirar alguém do outro lado do planeta. Uma pequena cidade pode ser reconhecida internacionalmente. Nunca foi tão possível apresentar ao mundo aquilo que antes permanecia escondido. Paraibuna já não pertence apenas aos seus moradores. Ela também pertence aos viajantes que chegam em busca de autenticidade, aos pesquisadores, aos fotógrafos, aos peregrinos da Rota da Luz, aos ciclistas, aos amantes da natureza. A todos aqueles que acreditam que viajar também é aprender. Viajar também é saúde. Talvez um dia este documentário seja assistido por crianças que ainda nem nasceram. Se isso acontecer, esperamos que elas encontrem uma cidade ainda cercada por florestas, com rios limpos, com suas festas populares, com suas igrejas preservadas, com as suas histórias sendo contadas, porque patrimônio não é aquilo que herdamos, é aquilo que decidimos proteger. Cada geração recebe uma cidade emprestada e temos a responsabilidade de entregá-la melhor para a próxima. O drone sobe acima da cidade. A igreja matriz torna-se pequena. O rio Paraíba serpenteia entre as casas. A represa aparece ao longe. As montanhas abraçam todo o horizonte. O sol começa a desaparecer. As primeiras estrelas surgem. Tudo parece voltar ao início. A floresta, a água, ao silêncio, como se o tempo nunca tivesse passado.
Durante esta jornada, atravessamos os séculos. Conhecemos povos originários, exploramos rios, seguimos os passos dos tropeiros, descobrimos lendas, celebramos festas e encontramos pessoas extraordinárias. E compreendemos que Paraibuna é muito mais do que um ponto no mapa. É um encontro com a natureza, cultura e memória. É uma cidade que ensina uma lição valiosa ao mundo. O progresso não precisa apagar o passado. A inovação pode caminhar ao lado da tradição. E a uma comunidade pequena pode guardar uma grande história, o suficiente para inspirar toda uma humanidade. Se um dia você passar pelo Vale do Paraíba, permita-se desacelerar. Escute o sino da matriz, caminhe pelas ruas históricas, converse com quem mora aqui, olhe para as montanhas, respire profundamente. Talvez você descubra que algumas viagens não mudam apenas o lugar onde estamos, mudam a maneira como enxergamos o mundo. Eu sou Nômade Brasil e fui o seu narrador. Obrigado por caminhar conosco nesta viagem por mais de 3 séculos de história. E lembre-se, Paraibuna não termina quando você vai embora. Ela continua vivendo dentro de quem a conhece verdadeiramente. A memória dos povos originários, dos povos antigos e dos antigos moradores e de todos aqueles que ajudaram a construir a história da Estância Turística de Paraibuna.